Carl Jung, um dos maiores pensadores da mente humana, deixou uma advertência que muitos ignoram. Existem pessoas que te usam de forma tão silenciosa que você nem percebe até estar completamente preso. Hoje, vamos revelar as verdades sombrias de Jung sobre a manipulação oculta nas relações. Prepare-se, porque alguns pontos vão te fazer enxergar pessoas da sua vida de uma forma que talvez você nunca mais consiga esquecer. A máscara do amigo perfeito, persona. Carl Jung dizia que todos nós nascemos com um rosto oculto e que para viver em sociedade precisamos criar um rosto social, a persona. É através dessa máscara que mostramos ao mundo aquilo que ele espera de nós. Ser educado, sorrir em situações constrangedoras, elogiar quando na verdade não se sente nada. Tudo isso faz parte da adaptação humana. Mas Jung alertava para um perigo silencioso. Algumas pessoas usam essa máscara não como um recurso de convivência, mas como uma arma calculada. Quantas vezes você já conheceu alguém que parecia perfeito demais para ser real? Aquele amigo que sempre aparece com palavras certas, que parece compreender cada detalhe da sua vida, que se coloca como conselheiro, protetor, até salvador. No início, é sedutor. Parece que você encontrou um companheiro raro, alguém com quem pode contar em qualquer situação. Mas será que essa perfeição é autêntica, ou será apenas a superfície de uma manipulação invisível? A persona, para Jung, é inevitável. Mas quando ela é usada como disfarce absoluto, ela se torna uma armadilha. O amigo perfeito pode estar apenas desempenhando um papel, estudando suas reações, testando seus limites, conquistando sua confiança até que você baixe a guarda. E quando isso acontece, ele já possui as chaves do seu mundo emocional. Será que você já confiou em alguém que parecia generoso demais, sempre disposto a ouvir, mas que, por trás da cortina, apenas coletava informações sobre você? Será que essa simpatia exagerada era uma virtude ou uma estratégia? Jung acreditava que a persona deveria ser flexível, uma ferramenta para facilitar a vida em grupo. Mas quando uma pessoa se identifica completamente com essa máscara, ela perde a própria essência. E é nesse momento que a falsidade nasce. Porque quem não consegue viver sem o aplauso dos outros, quem depende da admiração constante, precisa vestir a máscara do amigo impecável. Precisa ser aquilo que você deseja enxergar. Mas qual é o risco de se relacionar com alguém assim? O risco é se perder dentro de uma relação desigual. Enquanto você se entrega, acredita, compartilha, o outro apenas representa. Enquanto você confessa segredos, abre a alma, o outro toma nota em silêncio, aguardando o momento em que poderá usar tudo a seu favor. Agora eu te pergunto, o que é pior? Ser enganado por um inimigo declarado ou por alguém que se apresenta como seu protetor? Será que você saberia diferenciar um cuidado genuíno de um cuidado teatral? Será que você teria coragem de olhar para as pessoas ao seu redor e se perguntar: essa simpatia é real ou é apenas uma máscara cuidadosamente construída para me seduzir? Jung nos convida a desconfiar do excesso. O excesso de perfeição, o excesso de atenção, o excesso de apoio. Porque onde existe perfeição demais, provavelmente existe algo escondido. A vida real é cheia de falhas, silêncios e contradições. O amigo que nunca erra, que sempre está disponível, que nunca demonstra fraqueza, talvez não seja amigo, mas um ator. E a reflexão é inevitável. Até que ponto você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Até que ponto a sua confiança não está sendo depositada em uma máscara bem treinada? E o mais incômodo, será que você mesmo, em algum momento, já vestiu essa máscara para conquistar algo ou alguém? Jung afirmava que enfrentar a persona é encarar um espelho cruel. Porque reconhecer que talvez aquele amigo perfeito não exista é doloroso. Reconhecer que você também usa máscaras para ser aceito é ainda mais desconfortável. Mas sem esse confronto, continuaremos sendo presas fáceis de sorrisos ensaiados e palavras calculadas. Então eu deixo essa pergunta: você já desconfiou que a simpatia de alguém era falsa? E, se desconfiou, teve coragem de tirar a máscara dessa pessoa, ou preferiu continuar acreditando na ilusão do amigo perfeito? O vampiro da sua energia, a relação de uso invisível. Carl Jung acreditava que a psique humana não vive apenas de alimento físico, mas também de alimento emocional.
E é justamente por isso que alguns indivíduos não procuram amor verdadeiro, amizade sincera ou conexão real. Eles procuram outra coisa, a sua energia psíquica. Não é o seu corpo que desejam, mas a sua vitalidade, sua atenção, sua força emocional. Essas pessoas são como vampiros silenciosos que não mordem o pescoço, mas drenam sua alma sem que você perceba. Pense em alguém que sempre está por perto, mas que, curiosamente, após cada encontro, você se sente esgotado. Essa pessoa nunca parece estar satisfeita. Sempre precisa da sua escuta, do seu conselho, da sua validação. Ela nunca se abastece sozinha. É como se sua existência fosse incompleta sem o combustível que você oferece. E a pergunta é inevitável: isso é amizade ou é exploração invisível? Jung dizia que tudo aquilo que não é consciente em nós se torna destino. E essas pessoas parecem ser guiadas exatamente por essa lei. Inconscientemente, se aproximam de quem tem mais luz, mais entusiasmo, mais poder de realização. Elas enxergam sua vitalidade e pensam: aqui está uma fonte de onde posso beber. Não é algo declarado, não é algo confessado. É silencioso, mas devastador. Já parou para pensar quantas vezes você se sentiu sugado em uma relação que, em tese, deveria ser de apoio mútuo? Quantas vezes você se dedicou, ofereceu presença, deu conselhos, suportou dores, apenas para no final perceber que nunca houve reciprocidade? Será que não estamos confundindo amizade com parasitismo emocional? Essas figuras não chegam impondo ordens. Elas chegam como frágeis, como necessitadas, como eternas vítimas. E aqui está o truque mais perverso: quanto mais você se doa, mais você se prende. Porque, no fundo, começa a sentir que se afastar seria crueldade. Mas será que não é ainda mais cruel permitir que alguém se alimente da sua energia até que você não tenha mais nada para si mesmo? O vampiro emocional, segundo a lente de Jung, é aquele que se conecta à sua persona iluminada para sugar da sua sombra inconsciente. Ele não busca a sua amizade porque valoriza quem você é, mas porque precisa do que você pode oferecer. É como se enxergasse em você um reservatório do qual pode beber sempre que sentir sede. Mas quem repõe o que você perde? Quem se importa quando é você quem precisa? Agora pense: em quantas relações você sai exausto, enquanto o outro sai renovado? Quantas vezes você sentiu que, ao estar ao lado de alguém, parecia carregar um peso invisível que não era seu? E o mais desconfortável: será que existem pessoas na sua vida que se aproximam não porque te amam, mas porque precisam desesperadamente do que você representa? Jung nos alertava que essa dinâmica é perigosa porque age no inconsciente. O vampiro da sua energia raramente sabe que está sugando. Ele acredita realmente que apenas precisa de ajuda. Mas isso não torna o processo menos destrutivo. Pelo contrário, torna-o ainda mais difícil de perceber. Afinal, quem teria coragem de acusar um amigo carente de ser um ladrão de energia? Talvez seja por isso que tantas pessoas ficam presas a esses laços invisíveis. Porque têm medo de parecer frias, cruéis, egoístas. Mas a pergunta que ecoa é: o que é mais egoísmo? Proteger sua vitalidade ou entregar-se até se tornar uma sombra de si mesmo? Então eu deixo essa reflexão: quem, na sua vida, parece sugar suas forças em silêncio? E mais, até quando você está disposto a doar energia para quem nunca retribui? Será que chegou a hora de fechar a porta para esses vampiros invisíveis? Ou você continuará acreditando que cansaço constante é apenas coincidência? A projeção do manipulador. Carl Jung nos mostrou que aquilo que não aceitamos em nós mesmos, lançamos sobre os outros. Esse mecanismo invisível chama-se projeção. É como se a mente dissesse: eu não posso lidar com essa culpa, essa vergonha, esse medo, então vou colocá-los em outra pessoa. E é exatamente aqui que nasce uma das ferramentas mais sombrias da manipulação: o ato de fazer você carregar um peso que não é seu. O manipulador não precisa te acusar diretamente. Muitas vezes, basta um olhar de desaprovação, uma frase sutil, um silêncio carregado de julgamento. De repente, você se sente errado, culpado, insuficiente. Mas pare para pensar: de onde veio esse peso? Foi de você mesmo ou foi colocado em você como um fardo emprestado?
Imagine alguém que nunca admite seus próprios erros. Em vez disso, sempre encontra uma forma de insinuar que a culpa é sua. Se ele falha, é porque você não ajudou. Se ele mente, é porque você o pressionou. Se ele se afasta, é porque você não foi suficiente. A projeção cria um teatro cruel no qual você se torna personagem secundário de uma história que não escreveu. E o que acontece quando acreditamos nessa projeção? Passamos a viver como prisioneiros de culpas inventadas. Tentamos compensar, agradar mais, provar nossa inocência, consertar aquilo que nem mesmo fizemos. É um jogo sem fim, porque quanto mais tentamos agradar, mais o manipulador projeta. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Mas o manipulador se recusa a esse aprendizado. Ele não suporta olhar para o próprio espelho. Não suporta reconhecer sua sombra. Então, transfere para você tudo aquilo que o persegue. A sua sombra se torna o seu problema. A sua vergonha se torna sua dor. A sua covardia se transforma no seu peso. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já se sentiu errado por algo que, depois de refletir, percebeu que nem partiu de você? Quantas vezes você carregou a culpa de uma falha que não cometeu, apenas porque alguém insistia em dizer que a responsabilidade era sua? O mais perverso é que a projeção funciona porque mexe com nossas inseguranças mais profundas. Quem nunca duvidou de si mesmo? Quem nunca se perguntou se realmente errou, se poderia ter feito mais, se foi egoísta? O manipulador conhece essa fragilidade e a explora sem piedade. Ele sabe que, se plantar a semente da dúvida, você mesmo regará a culpa até transformá-la em floresta. Mas será que você já parou para questionar se essa culpa é legítima? Será que já investigou se esse medo realmente nasceu de dentro de você, ou se foi cuidadosamente implantado para te manter submisso? Porque enquanto você não faz esse questionamento, permanece acorrentado. O manipulador não precisa de correntes visíveis. Ele aprendeu com Jung, mesmo que inconscientemente, que basta colocar dentro de você uma emoção que não te pertence. Você vira o carcereiro de si mesmo. E agora eu te deixo frente a frente com essa reflexão. Você já carregou uma culpa que, depois, percebeu que não era sua? Se a resposta for sim, talvez você já tenha sido vítima desse jogo de projeção. A grande questão é, vai continuar permitindo que outras pessoas joguem sobre você os fardos que elas mesmas se recusam a enfrentar, ou vai devolver cada culpa ao verdadeiro dono? O jogo da sombra. Carl Jung nos ensinou que cada um de nós carrega dentro de si um lado oculto. A sombra. É a parte da psique que reprimimos, negamos ou escondemos até de nós mesmos. Ali vivem medos, traumas, desejos proibidos, ressentimentos, inseguranças e impulsos que julgamos inaceitáveis. A sombra não é ruim por si só, mas torna-se perigosa quando ignoramos sua existência. Porque enquanto permanecemos inconscientes dela, abrimos espaço para que outros a explorem. Pessoas tóxicas, manipuladoras ou emocionalmente predatórias têm uma habilidade quase instintiva de identificar essas sombras alheias. Elas percebem onde você é frágil, onde existe uma ferida aberta, onde mora a insegurança. E, sem que você perceba, passam a jogar com isso. Cada comentário ambíguo, cada crítica sutil, cada gesto de desaprovação calculado é direcionado à sua sombra, justamente para despertar culpa, dúvida ou medo. A sombra funciona como um território invisível, mas vulnerável. Quando você ignora seu lado obscuro, quando finge que ele não existe, permite que outros caminhem sobre ele. Eles não precisam atacar diretamente a sua luz, basta manipular suas sombras para ganhar poder sobre você. E a perversidade é que, na maior parte do tempo, você nem percebe que está sendo influenciado. Você sente apenas o peso emocional, a ansiedade, a dúvida constante, sem compreender que tudo isso foi desencadeado por alguém que conhece seus pontos cegos. Jung afirmava que confrontar a sombra é um dos passos mais importantes no caminho do autoconhecimento. Quando você reconhece suas próprias fragilidades, medos e traumas, eles perdem a força sobre você. Mas enquanto você nega, a sombra se torna uma arma nas mãos de quem deseja controlar ou manipular.
É como se você tivesse um território secreto e deixasse a porta aberta para estranhos entrarem e tomarem posse dele. Quantas vezes você já se sentiu vulnerável diante de alguém e não conseguiu entender o motivo? Quantas vezes uma palavra, um gesto ou um silêncio de outra pessoa disparou sentimentos de medo, raiva ou vergonha, e você sequer sabia de onde vinham? Esse é o jogo da sombra em ação, sua fragilidade interna sendo explorada como uma ferramenta de poder. A sombra não é apenas fraqueza, ela é também um espelho do que ainda não foi integrado à sua consciência. Cada ponto cego que você carrega é um ponto de entrada para a manipulação. Por isso, Jung nos convidava a olhar profundamente para dentro de nós mesmos, a investigar com coragem aquilo que não gostamos de admitir, a encarar nossos medos sem fuga. Agora pense, qual é a sua sombra mais negligenciada? Qual traço que você evita enfrentar dá poder a outras pessoas sobre você? Quantas vezes você já percebeu que reage de forma intensa a alguém, mas não entende por quê? O que está sendo despertado não é culpa do outro, mas sim da sombra que você ainda não reconheceu. O grande paradoxo, segundo Jung, é que a mesma sombra que pode ser explorada também pode ser transformada. Ao trazer à luz suas fraquezas, você transforma vulnerabilidade em força. A consciência da sombra destrói o poder que outros tentam exercer sobre você. O jogo deixa de ser deles e passa a ser seu, porque agora você conhece as regras, entende o tabuleiro e consegue jogar com estratégia. Então reflita, qual é a fraqueza que mais te torna vulnerável? E, acima de tudo, você está pronto para olhar para ela de frente e recuperar o poder que outras pessoas tentaram tirar de você, explorando aquilo que você tanto se esforçou para esconder? O silêncio que manipula. Carl Jung nos ensinou que a comunicação não se limita às palavras. O silêncio também carrega significado, intensidade e poder. E é justamente nesse espaço vazio que muitas pessoas manipuladoras encontram sua arma mais sutil e cruel. O silêncio calculado não é ausência de expressão. É uma forma estratégica de exercer controle sobre você, de despertar dúvida, medo ou culpa sem precisar levantar a voz ou confrontar diretamente. Pense em alguém que, de repente, deixa de responder suas mensagens, ignora suas tentativas de contato ou mantém uma postura distante sem explicação. No início, você tenta racionalizar. Será que essa pessoa está ocupada, cansada, distraída? Mas à medida que o silêncio se prolonga, o peso emocional aumenta. Cada momento de espera se transforma em tensão, cada ausência de resposta ecoa como julgamento, e você começa a duvidar de si mesmo. Jung alertava que é nesse ponto que a mente se torna presa do manipulador. Você sente culpa e ansiedade, mas não consegue localizar a origem. O silêncio, quando usado como ferramenta de manipulação, não é passivo. Ele é uma presença ativa, uma mensagem não verbal que grita mais alto do que qualquer discussão. Ele cria um vazio emocional que obriga você a buscar explicações, a justificar seus atos, a tentar corrigir algo que talvez nem exista. É o controle perfeito, invisível, quase imperceptível, mas incrivelmente eficaz. Quantas vezes você já se encontrou preso em uma situação assim? Um amigo, parceiro ou colega que de repente se recolhe, que evita diálogo, que transforma a ausência em forma de punição silenciosa. Você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. E o efeito é devastador. Enquanto o manipulador permanece calmo, você carrega o peso da tensão, o medo de ter errado, a necessidade desesperada de consertar uma situação que talvez nem exista. Jung nos lembrava que o silêncio pode ferir mais do que palavras porque toca diretamente a psique, atingindo a insegurança, a dúvida e a necessidade de conexão. Ele cria um espaço no qual você se sente sozinho, exposto e vulnerável, e muitas vezes acaba assumindo responsabilidades que não são suas. O silêncio atua como uma sombra sobre seus pensamentos, manipulando sem precisar de confronto direto. O mais perverso é que o silêncio manipulador é difícil de identificar, porque parece natural. Todos experimentamos momentos de afastamento ou introspecção, mas o manipulador transforma esses instantes em estratégia. Cada pausa, cada ausência de resposta, cada olhar distante é calculado para gerar efeito psicológico. E quanto mais você tenta preencher o vazio com explicações, mais você se prende a ele. Agora reflita. Você já sentiu que o silêncio de alguém te machucou mais do que uma crítica, uma acusação ou um insulto?
Já se perguntou se não era você mesmo que se punia emocionalmente tentando decifrar o que não precisava ser decifrado? Jung nos ensina que reconhecer o poder do silêncio é o primeiro passo para recuperar controle. Entender que o vazio imposto por outra pessoa não define sua culpa nem sua responsabilidade é libertador. A pergunta que fica é inevitável: você acredita que o silêncio pode ferir mais que palavras? E, se sim, será que já percebeu quando alguém usa essa arma silenciosa contra você para exercer controle, manipulação ou domínio invisível sobre sua mente e suas emoções? O contrato invisível, relações de interesses ocultos. Carl Jung nos alertava para algo que muitas pessoas ignoram. Grande parte das relações humanas é regida por contratos invisíveis, acordos silenciosos que determinam quem dá, quem recebe e o que se espera em troca. Esses contratos raramente são formalizados ou falados. Eles existem no inconsciente, guiando interações de forma imperceptível. Em essência, você dá algo: atenção, apoio, carinho, tempo ou esforço, e espera algo de volta. Mas o problema surge quando a troca se torna desigual, quando você investe sem perceber que a outra pessoa não tem intenção de corresponder. Imagine uma amizade, um relacionamento ou mesmo uma parceria profissional em que você constantemente se esforça para agradar, ajudar, apoiar. Você se doa, se envolve emocionalmente, compartilha experiências, revela segredos e vulnerabilidades. Mas, pouco a pouco, percebe que o outro nunca oferece o mesmo. Não há reciprocidade, não há reconhecimento, não há esforço para equilibrar a relação. Jung descrevia essa dinâmica como um contrato invisível violado, uma expectativa silenciosa que deixa a alma exausta. O mais sutil e doloroso é que você não percebe de imediato. O contrato invisível funciona no nível inconsciente. No início, tudo parece natural. Você acredita que está ajudando alguém por amor ou amizade. Mas quanto mais você se entrega, mais se instala a sensação de desequilíbrio. Você começa a se questionar: será que estou exagerando? Será que estou sendo egoísta por desejar reciprocidade? Jung nos alerta que essa confusão mental é exatamente o que torna a exploração tão eficaz. Quantas vezes você já se pegou refletindo sobre a quantidade de energia, tempo ou atenção que oferece em uma relação sem receber nada em troca? Quantas vezes você se sentiu preso, sufocado ou esgotado, mas relutou em abandonar a situação por medo de parecer insensível, egoísta ou cruel? Esse é o peso do contrato invisível. Ele transforma a generosidade em prisão e a boa vontade em armadilha emocional. O manipulador, consciente ou inconscientemente, domina esse contrato. Ele conhece suas expectativas, seus desejos de conexão e sua necessidade de pertencimento. Ele permite que você se comprometa emocionalmente, que se entregue, enquanto ele mantém uma postura passiva, silenciosa ou calculadamente indiferente. A desigualdade se torna óbvia, mas você ainda sente culpa por perceber. Afinal, é difícil confrontar alguém quando a relação parece invisível e, ao mesmo tempo, tão necessária. Jung nos convida a observar essas relações com atenção e honestidade. Ele nos lembra que toda interação humana é uma via de mão dupla, e quando o equilíbrio é violado de forma sistemática, é hora de repensar o contrato silencioso que rege sua vida. Reconhecer que você está investindo em uma relação de troca desigual não é egoísmo, é consciência. É assumir que sua energia, seu tempo e sua atenção têm valor e não podem ser explorados sem retorno. Agora reflita: você já se viu preso em uma relação de troca desigual? Quantas vezes você ofereceu seu melhor, acreditando em reciprocidade, apenas para perceber que estava lidando com alguém que nunca teve intenção de retribuir? Jung nos ensina que o primeiro passo para a libertação é enxergar o contrato invisível. Porque enquanto você não identificar a relação como desequilibrada, continuará jogando o papel de doador sem nunca receber de volta. O fascínio do narcisista. Carl Jung nos apresentou o conceito de arquétipos, figuras universais que habitam o inconsciente coletivo e moldam comportamentos humanos. Entre essas figuras, existe aquela que encanta e fascina à primeira vista: o narcisista. Ele não surge de forma óbvia, com hostilidade ou agressividade aberta. Pelo contrário, sua aparência é sedutora, carismática e magnética. Jung nos alertava que o fascínio inicial é parte da armadilha,
uma forma de atrair, envolver e prender emocionalmente suas vítimas antes que o lado destrutivo seja revelado. O narcisista tem um talento quase instintivo para se apresentar como alguém extraordinário. Ele fala com confiança, demonstra inteligência, carisma e empatia aparente. É capaz de fazer você se sentir especial, único e compreendido de uma forma que parece impossível de existir em outras pessoas. Mas Jung nos lembra que essa sedução é estratégica. Ela cria dependência emocional, fortalece a confiança e abre portas para que a manipulação comece a agir. O perigo do narcisista está em sua sede de poder e controle. Após conquistar seu fascínio, ele começa a explorar suas vulnerabilidades, seus medos e inseguranças. Ele desvia o foco da relação para si mesmo, exige atenção constante e validação sem oferecer reciprocidade genuína. Aquele brilho inicial se transforma em pressão emocional, críticas disfarçadas e manipulações sutis que corroem sua autoestima e equilíbrio mental. Quantas vezes você já conheceu alguém que parecia perfeito, capaz de compreender e apoiar de forma incondicional, mas que depois revelou comportamentos egoístas, destrutivos ou controladores? Jung nos explica que essa transformação não é acidental. O narcisista segue padrões arquetípicos que lhe permitem cativar, dominar e usar os outros como reflexos de sua própria necessidade de poder. Ele se alimenta da admiração alheia e do sentimento de importância que consegue despertar. O fascinante e aterrorizante é que a relação muitas vezes se mantém mesmo depois que os sinais de alerta aparecem. A sedução inicial criou um vínculo emocional profundo, e você se pergunta se está exagerando, se é sensível demais, se a culpa é sua. Jung dizia que o inconsciente coletivo ensina a humanidade a se conectar com figuras poderosas, e é justamente por isso que muitas pessoas caem repetidamente em relações de narcisistas. Elas são atraídas por aquela luz aparente, ignorando a sombra que se esconde por trás. E aqui surge a reflexão inevitável. Até que ponto o fascínio do narcisista nos impede de enxergar a verdade? Quantas vezes nos deixamos cegar por carisma e eloquência, apenas para depois sofrer as consequências da manipulação e do egoísmo do outro? Jung nos convida a questionar essas figuras e, mais importante, a olhar para dentro. O que em nós nos torna vulneráveis a essa sedução? Então pense, você já conheceu alguém que parecia brilhante, mas revelou ser um desastre emocional? E, se sim, quantas vezes ignorou os sinais iniciais, permitindo que a sedução se transformasse em dor? Jung nos ensina que reconhecer o padrão narcisista é o primeiro passo para proteger nossa energia, autonomia e bem-estar emocional antes que seja tarde demais. O amigo que quer ser dono. Carl Jung nos alertava que nem toda relação que se apresenta como amizade é realmente baseada em afeto genuíno. Algumas pessoas se aproximam com a aparência de cuidado, apoio e companheirismo, mas escondem uma intenção muito diferente: controle e posse. Na visão junguiana, esses amigos não suportam sua autonomia. Eles veem sua independência, suas escolhas e sua liberdade como ameaças que precisam ser neutralizadas, muitas vezes de forma sutil e disfarçada. O amigo que quer ser dono age como se estivesse oferecendo conselhos e proteção, mas na verdade está estabelecendo limites invisíveis para o seu comportamento. Ele determina, sem que você perceba, o que é aceitável ou não, tentando moldar suas decisões, seus hábitos e até suas opiniões para que se encaixem na visão que ele tem de você. Jung nos ensina que essa postura não é amizade, é possessão emocional. Quantas vezes você já se sentiu sufocado em uma relação aparentemente próxima, sem entender exatamente o motivo? Quantas vezes aquele amigo tão presente parecia sempre ter a resposta certa, sempre saber o que é melhor para você, mas suas sugestões vinham carregadas de julgamento ou expectativas implícitas? Essa é a dinâmica que Jung chamaria de manipulação da persona. Enquanto você se esforça para agradar, o outro se fortalece, mantendo sua autonomia limitada dentro do relacionamento. O perigo dessa relação é silencioso. Diferente de uma agressão aberta ou de um conflito explícito, o amigo controlador se esconde atrás de palavras de incentivo, conselhos preocupados e atitudes que parecem amorosas. Ele constrói um padrão em que você começa a duvidar de suas próprias decisões, a medir cada passo que dá e a questionar suas escolhas. E quanto mais você cede, mais ele se sente no direito de determinar os limites de sua vida. Jung nos lembraria que a independência é um dos pilares do equilíbrio psíquico.
Quando permitimos que alguém tente nos moldar ou nos prender a expectativas alheias, abrimos mão de parte da nossa autenticidade. Nossa persona, aquela máscara social que usamos para interagir, passa a ser controlada por outra pessoa e não mais por nós mesmos. É um caminho invisível para a submissão emocional, disfarçado de cuidado. Então pergunte a si mesmo: quantas vezes você já aceitou opiniões, críticas ou limites impostos por alguém que se dizia amigo, mas na verdade queria apenas exercer domínio? Quantas vezes sentiu que precisava explicar ou justificar suas decisões, mesmo sabendo que eram legítimas, para evitar desaprovação ou descontentamento? O alerta de Jung é claro: amizades verdadeiras respeitam limites, promovem crescimento e incentivam a autonomia. O amigo que quer ser dono faz o oposto. Ele transforma confiança em vigilância, apoio em cobrança e cuidado em manipulação. E é nesse contraste que se revela a diferença entre amizade genuína e possessão emocional. Agora reflita: você já sentiu que alguém queria te controlar disfarçado de cuidado? E, se sim, até que ponto você permitiu que essa influência moldasse suas escolhas e sua liberdade antes de perceber que não se tratava de amizade, mas de posse? O inconsciente coletivo e as máscaras sociais. Carl Jung nos apresentou o conceito do inconsciente coletivo, uma camada da psique humana compartilhada por toda a humanidade, que contém padrões, imagens e experiências universais que influenciam nossos comportamentos, atitudes e relações sem que percebamos. Segundo Jung, muito do que repetimos em sociedade não é escolha consciente, mas reflexo desses padrões ancestrais que carregamos. Entre eles, padrões de manipulação, hierarquia e controle emocional se manifestam com frequência, guiando interações sociais de maneira quase automática. Quando pensamos em máscaras sociais, Jung nos explica que não se trata apenas de individualidade. A persona que cada um usa para se adaptar ao mundo está profundamente conectada ao que a sociedade espera. E o mais sutil e perigoso é que essas máscaras não são apenas individuais, elas são coletivas. A sociedade nos ensina, muitas vezes sem perceber, a sorrir quando não sentimos alegria, a elogiar por conveniência, a evitar confrontos e, principalmente, a manipular situações para garantir nossa aceitação ou sobrevivência dentro de grupos. O resultado é um ciclo silencioso de manipulação que se perpetua. Pessoas reproduzem padrões aprendidos desde cedo, muitas vezes sem consciência. Elas imitam comportamentos que observaram em família, na escola ou no trabalho, acreditando que agir assim é natural ou necessário. Jung nos alertaria que grande parte da agressão emocional, da competição disfarçada de amizade ou da exploração de vulnerabilidades alheias não surge do mal deliberado, mas da repetição inconsciente de padrões sociais internalizados. Quantas vezes você já percebeu comportamentos manipulativos em pessoas que pareciam agir naturalmente, como se não houvesse intenção? Quantas vezes a sociedade moldou alguém a agir de forma estratégica, a controlar, medir ou explorar situações em benefício próprio, sem que sequer questionasse essa prática? Esses comportamentos são reforçados pelo inconsciente coletivo, regras invisíveis que todos aprendem, mas que raramente são discutidas conscientemente. O mais assustador é que, enquanto cada indivíduo acredita estar agindo com liberdade e autonomia, grande parte de suas ações segue diretrizes que vêm de algo maior e invisível: a necessidade de aceitação social, de sobrevivência dentro de grupos, de manutenção de status ou prestígio. Jung nos mostra que a manipulação social não é um fenômeno isolado. É um reflexo de padrões coletivos profundamente enraizados que se manifestam diariamente em nossas interações. Portanto, quando nos deparamos com pessoas que manipulam sutilmente, muitas vezes é mais um reflexo de condicionamento social do que de malícia consciente. Mas isso não torna menos doloroso nem menos impactante. O aprendizado de Jung aqui é claro: enquanto não reconhecermos esses padrões coletivos e nossas próprias máscaras sociais, continuaremos sujeitos à influência de comportamentos que nos confundem, nos desgastam e nos manipulam, muitas vezes sem perceber. Agora reflita: você acredita que a sociedade ensina as pessoas a manipular? E se sim, até que ponto você mesmo já reproduziu padrões de controle e manipulação sem perceber, apenas porque eles fazem parte de regras invisíveis que seguimos desde a infância? Jung nos desafia a olhar para essas estruturas e a decidir conscientemente como queremos agir dentro delas. Quando o amor é só controle.
Carl Jung nos alertava sobre um fenômeno perigoso e muitas vezes invisível nas relações humanas: o amor disfarçado de controle. Muitas pessoas acreditam que o amor se manifesta apenas pelo cuidado, pela proteção e pelo zelo pelo outro. Mas Jung nos ensina que nem todo cuidado é genuíno. Algumas pessoas usam o discurso do amor como justificativa para exercer domínio, manipular decisões e manter você dentro de limites que servem apenas a elas mesmas. Esse tipo de relação é traiçoeiro porque mistura afeto com opressão. A frase clássica "é para o seu bem" pode se tornar uma armadilha emocional. Ao ouvir essas palavras, você sente segurança, mas ao mesmo tempo começa a perder liberdade. Cada decisão, cada escolha pessoal, cada passo que você dá passa a ser questionado ou direcionado pelo outro. Jung explica que, nesse contexto, o que se apresenta como amor é, na verdade, uma forma de controle velado, um método sutil de manter poder sobre você sem que seja necessário confronto ou agressão explícita. O efeito psicológico é devastador. A pessoa sob controle começa a duvidar de si mesma. Seus desejos, opiniões e sentimentos passam a ser constantemente avaliados, interpretados e muitas vezes desvalorizados. É comum que a vítima internalize a ideia de que precisa ser moldada, corrigida ou limitada para merecer o amor do outro. Jung chamaria isso de manipulação inconsciente da persona e da sombra. Enquanto você tenta agradar para manter o vínculo, o controlador se fortalece emocionalmente. Quantas vezes você já se pegou cedendo em uma relação porque acreditava que o outro tinha razão, mesmo sabendo, no fundo, que suas escolhas eram válidas? Quantas vezes confundiu cuidado excessivo com interesse genuíno, afeto com obrigação ou orientação com submissão? Jung nos lembra que o amor verdadeiro não suprime, não limita e não subjuga. Ele respeita a autonomia, valoriza a liberdade de decisão e permite que cada indivíduo floresça sem medo de julgamento ou retaliação emocional. O paradoxo é que, muitas vezes, aqueles que praticam o controle disfarçado de amor acreditam sinceramente que estão agindo corretamente. Eles não enxergam que a própria necessidade de dominar é uma expressão de medo ou insegurança, projetada como cuidado. Mas para quem está sendo controlado, o impacto é real. Cansaço emocional, sensação de prisão e confusão sobre o que é realmente afeto e o que é manipulação. Agora pense, até que ponto você já confundiu amor com controle? Quantas vezes aceitou limites e restrições sob o pretexto de preocupação ou cuidado, apenas para perceber mais tarde que estava sendo manipulado emocionalmente? Jung nos ensina que reconhecer essa diferença é essencial para preservar a própria energia, autoestima e liberdade emocional. Então reflita profundamente: você já confundiu amor com controle? E, se sim, será que ainda mantém relações onde o cuidado se mistura com domínio, sem perceber que o que deveria ser afeto genuíno está sendo usado como ferramenta de poder? O perigo de negar a realidade. Carl Jung nos alertava que uma das maiores armadilhas da mente humana é a negação. Negar fatos, comportamentos ou sentimentos não faz com que eles desapareçam. Ao contrário, cria um terreno fértil para dor, confusão e manipulação. Quando fechamos os olhos para a realidade, permitimos que forças externas tomem o controle, muitas vezes de forma sutil e silenciosa. O manipulador se aproveita exatamente desse vazio. Ele cresce onde você finge não ver, próspera naquilo que você se recusa a enfrentar. Negar a realidade é um ato de autoproteção que, paradoxalmente, nos torna vulneráveis. Jung descrevia a negação como enxergar e não querer ver. Você percebe sinais de alerta, comportamentos tóxicos, manipulações claras, mas escolhe ignorá-los para evitar conflito, desconforto ou perda. Essa escolha cria uma tensão interna constante. A mente sabe que algo não está certo, mas a emoção e o medo falam mais alto, impedindo que a consciência haja. Imagine uma situação em que você percebe que uma amizade, um relacionamento ou mesmo um vínculo familiar está desequilibrado. Sinais sutis aparecem: manipulação emocional, controle disfarçado de cuidado, exploração de vulnerabilidades. No entanto, por medo de perder a pessoa ou romper o vínculo, você decide não enxergar, não confrontar, não reagir. Jung nos explica que cada ato de negação é um passo em direção à escravidão emocional. O manipulador sente essa hesitação, percebe a sua dúvida e utiliza isso para consolidar seu poder.
Quantas vezes você já fingiu que estava tudo bem, mesmo sentindo desconforto, raiva ou injustiça? Quantas vezes optou por manter silêncio ou ignorar sinais claros de manipulação para evitar confrontos ou porque acreditava que perder a relação seria pior do que enfrentar a verdade? Jung nos lembra que a negação não protege, ela aprisiona. Ao ignorar o que está diante de seus olhos, você abre espaço para que outros definam sua realidade, imponham regras invisíveis e controlem sua energia emocional. O perigo é silencioso, mas profundo. A cada ato de negação, você internaliza a ideia de que aquilo que vê ou sente não importa, que a sua percepção é falha. E enquanto você se submete a essa autoanulação, o manipulador cresce, se fortalece e molda a relação de acordo com seus interesses, sem resistência. Jung acreditava que enfrentar a realidade, por mais dolorosa que seja, é um passo fundamental para reconquistar autonomia, clareza e poder pessoal. O primeiro movimento é reconhecer que ignorar a verdade não resolve nada. Que fingir não perceber não transforma situações injustas em experiências neutras. Que a consciência, mesmo que desconfortável, é a única arma contra a manipulação invisível. Então reflita: você já fingiu não ver algo só para não perder uma relação? E, se sim, quanto desse silêncio permitiu que outras pessoas assumissem o controle da sua vida emocional, aproveitando-se da sua negação para manter seu poder intacto? Jung nos ensina que enfrentar a realidade, por mais difícil que seja, é o caminho para recuperar liberdade e proteger nossa alma de manipuladores e falsidades. A libertação pela consciência. Carl Jung nos deixou uma lição poderosa. A verdadeira liberdade emocional e psicológica só surge quando trazemos à luz aquilo que estava escondido. Cada sombra reprimida, cada insegurança negada, cada manipulação que ignoramos possui poder sobre nós até o momento em que a consciência a reconhece. Jung afirmava: aquilo que negamos nos controla, aquilo que aceitamos nos liberta. E é exatamente por isso que o autoconhecimento é a chave para quebrar qualquer ciclo de manipulação. A jornada da libertação começa com olhar para dentro de si mesmo. Reconhecer sua própria sombra, aceitar suas vulnerabilidades e entender como a sua persona se apresenta no mundo é o primeiro passo. Quando você identifica padrões de comportamento manipulativo, tanto nos outros quanto em si mesmo, deixa de ser vítima inconsciente e passa a agir com clareza. A manipulação só funciona quando existe cegueira, dúvida ou negação. Ao trazer consciência sobre esses elementos, você retoma o controle da sua energia emocional e do seu espaço pessoal. Imagine uma relação em que alguém constantemente busca sugar sua energia, exercer controle ou impor culpa. Antes, você poderia se sentir preso, exausto e confuso, questionando suas próprias percepções. Mas quando a consciência desperta, tudo muda. Você passa a perceber sinais de alerta, entender intenções ocultas e tomar decisões conscientes. Jung nos ensina que a clareza mental e emocional é uma armadura invisível. Ninguém pode usar aquilo que você reconhece, compreende e administra com consciência. O processo não é instantâneo nem fácil. Enfrentar sua sombra pode gerar desconforto, ansiedade ou medo. Reconhecer manipulações exige coragem para aceitar que algumas relações são desequilibradas ou prejudiciais. Mas é exatamente essa coragem que transforma dor em poder, sofrimento em aprendizado e confusão em clareza. Quanto mais você se conhece, mais leve se torna a presença de outros ao seu redor, porque eles não encontram mais terreno fértil para exercer controle. Jung nos lembra que autoconhecimento não é apenas uma prática individual, é uma estratégia de sobrevivência emocional. Quem entende suas próprias limitações, desejos e pontos cegos sabe onde e quando colocar limites. Quem reconhece sua sombra não permite que ela seja explorada por outros. Quem compreende sua persona sabe distinguir entre aceitação genuína e manipulação disfarçada. Esse é o caminho da libertação: ver com clareza, sentir com verdade e agir com consciência. Agora reflita profundamente. Você acredita que o autoconhecimento é a única arma contra quem tenta te manipular? Quem, na sua vida, talvez esteja te usando sem que você tenha percebido? Jung nos desafia a não apenas olhar para fora, mas também para dentro. A liberdade começa quando a luz da consciência ilumina os cantos mais escuros da mente e do coração. Então, deixo essa provocação final.
Quem você permite que controle sua energia, sua atenção ou suas escolhas sem perceber? Compartilhe sua opinião nos comentários. Este pode ser o primeiro passo para sua verdadeira libertação. Reconhecer a manipulação é difícil, mas aceitar que você pode se libertar é transformador. Jung nos mostra que a consciência é a única chave capaz de quebrar correntes invisíveis e nos devolver o poder sobre nossa própria vida.